Paz de Deus. Passando rapidinho para falar uma breve história dos órgãos. Vamos logo ao assunto. Os órgãos começam lá na Grécia Antiga, na Antiguidade, que eram os hidráulios, que era o nome, que eram movidos a água e fazia entupindo, saía o som, né? Tinha um sistema hidráulico, por isso hidráulios, que a água saía e iam sendo tampados os furos e saindo as notas dos primeiros órgãos, era movido a água. Depois começaram a fazer os pneumáticos, fazendo o ar passar e fazer as notas através de teclados feitos de osso, de marfim ou de outros materiais. E foi assim, chegamos na Idade Média, e aí os órgãos começaram a ser usados mais na liturgia, na música sacra, lá por volta do século IX, século X, mas não tinha os baixos, era só o soprano e o tenor, né? Então tinha mais ou menos umas 3 oitavas, assim, 4 oitavas no máximo, sabe? Depois passamos a ter começou a crescer os órgãos no século XIII, lá por volta de 1200 e pouco. Tivemos os primeiros órgãos de igreja grande na igreja de Notre Dame, em Paris, na qual eu pude presenciar, graças a Deus, esses órgãos, que a Catedral de Notre Dame em Paris é de 1300 e pouco. Então já começaram a pôr órgãos lá, grandes, que já tinha os tubos de 8 pés que faziam os baixos, né? Então já tinha o baixo, não tinha pedal ainda, os órgãos de tubo. Então aí começou a ter tubos de 8 pés, que é a medida, que dá em centímetros, dá mais ou menos 2,43, acredito eu, se não me falha a memória métrica. E aí esses órgãos começaram a fazer os baixos, que aí a versão de instrumentos seria os cellos, os fagotes, as violas da gamba, o clarone, baixo. Então a linha dos baixos. Depois fizeram, os órgãos foram crescendo cada vez mais lá no século XV, né? Na Alemanha, Áustria, nas catedrais, né? Órgãos de 12 pés, 16 pés, que eram tubos maiores. Quanto maior o tubo do órgão, maior o som grave, o som é mais grave. Quanto menor, mais agudo. Então tinha os tubos pequenininhos. Então quando você vê um órgão de tubo numa igreja, principalmente católica, né? Mas também dá para ver em concertos de orquestra, são tubos pequenos, faz os agudos, quanto maior, mais grave. Então chegou até os 16 pés, deve ser mais de 4 metros, 5 metros, 8 metros de altura. Quanto maior, mais grave o som. Então precisa de catedrais grandes, então fica... E chegam de 8 mil a 20 mil tubos numa igreja só. Ou temos um órgão maravilhoso na orquestra de Viena, né? Na Áustria aqui. Eu preciso lá na Áustria, realmente preciso ir, porque tem a ópera de Viena, a orquestra de Viena, para mim é a melhor do mundo, né? Questão de qualidade técnica, né? Tem instrumentos típicos lá. Que aí eu entro em um outro assunto sobre a orquestra de Viena, para falar que ele é a Áustria é o único lugar do mundo que tem instrumentos diferenciados das outras orquestras, né? Que tocam pelo padrão do Conservatório de Paris de 1750, 1770, por volta disso, que foi padronizado as orquestras. Mas aí é um outro assunto que a gente entra depois. Aí os órgãos foram modernizando, e aí foi criado os cravos, e variações, né, dele, que são os, os ancestrais do piano. Mas também é um outro assunto. Mas o piano e o órgão, o piano veio do órgão, vamos dizer assim, né? O primeiro de... E aí, então aí surge
Os primeiros o primeiro instrumento que faz o baixo é o órgão, né? Depois para fazer os 16 pés, né? Para sair teve que usar as pedaleiras, assim, os órgãos, né? Que os organistas e as organistas tocam nos pés, né? Que são os tons mais graves. E por aí vai, né? Até chegar praticamente lá no século XX, né? O século anterior ao nosso. Eu sou nascido no século XX, já tá antigo. Que tem os órgãos, começam os órgãos eletrônicos, lá por volta de 1930, por aí começam os órgãos eletrônicos, né? Que já são mais portáteis, domésticos, né? Em igrejas pequenas, e você pode ter um em casa. E tem uma gama, tudo aquelas válvulas que eram feitas em órgãos, né, gigantes que faziam som de outros instrumentos, que o órgão ele faz som de outros instrumentos, né? Também, além do dele, que aquele timbre característico de igreja, né? Mas ele pode fazer vários sons. Aí os órgãos eletrônicos eles remetem isso e copiam e simulam isso sem a necessidade dos tubos. Então por isso que ficou portátil, né? Portátil entre aspas, né? Que são pesados, né? São grandes, mas dá para fazer o seu uso doméstico. E por essa e outras que hoje é acessível, né? Praticamente acessível. Né? Ficou um instrumento até baixou muito o preço, né? Ele é comercial. Que não dá para comprar um órgão de tubo, ele custa milhões, né? É para instituições grandes, para grandes conservatórios, para ou milionários que tem em casa, né? Porque não é para uso doméstico. Então os órgãos eletrônicos são, né? E depois uma variação, né, disso seria os sintetizadores, que é usado em música eletrônica e que vai longe. Aí é um outro vídeo para falar sobre sintetizadores, que tem até sintetizadores que fazem som harpas laser, né? Aí é um outro assunto. Vamos fechar aqui no órgão. Então essa é uma breve história dele, tá bom? Agradeço. Até a próxima.